Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Só até aí, meus irmãos. Nós vamos falar aqui nesta manhã sobre igreja. Se algum irmão tiver alguma dúvida ou alguma colocação que quer contribuir, pode levantar a sua mão e após a conclusão eu passo a palavra para os irmãos. E nós vamos falar sobre igreja. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A visível é esta, e a invisível é aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue, a qual nós, aos nossos olhos, não sabemos quem, somente o Senhor. É os que fazem parte do corpo de Cristo. Nós aqui fazemos parte do rol de membro da igreja presbiteriana, mas a igreja invisível faz parte do corpo de Cristo. E nós hoje vamos falar da igreja visível. Outro dia nós falaremos da invisível. E nós vamos ver aqui sobre uma igreja bíblica, uma igreja onde aplica a disciplina, a igreja onde é comprometida com a palavra de Deus, na sua íntegra, na sua totalidade. Hoje, irmãos, nós podemos ver ter muitas igrejas por todo lado, na nossa cidade, principalmente na cidade grande. Cada quarteirão tem uma igreja, diversas, diferentes, usos e costumes diferentes, doutrinas diferentes, regras diferentes, pastores diferentes, membros diferentes e assim por diante. Hoje, se uma pessoa sair de uma igreja, ele tem como opção várias igrejas. É dito que tem havido mais igreja do que botecos em algumas cidades. E agora a nossa pergunta, tem muitas pessoas que ficam alegres, antes uma igreja do que um boteco. Mas a pergunta é, será que a igreja que está abrindo, ou que vai abrir, será que é bíblica? Será que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus? Porque se não for, tanto o boteco quanto a igreja é a mesma coisa. Agora, se for uma igreja compromissada com a palavra de Deus, a autoridade da palavra, independente do que eu acho ou do que a membresia acha, aí sim compensa, aí sim está em prol o reino de Deus. Então hoje há vários tipos de igrejas que atendem a demanda de cada um. Eu não concordo com isso, eu vou para outra que eu concordo. Eu não quero isso para a minha vida, tem outras que me aceitam do jeito que eu quero, e às vezes esquece do parâmetro que é a palavra de Deus. Então muitas igrejas, sim, nós aqui em Pescador vemos tantas coisas absurdas, mas imagina nessas grandes cidades, meus irmãos, óleo ungido, sal grosso, flor, toalha, tantas coisas, tantas aberrações, tudo no nome de Deus. Mas aqui nós vamos ver em 4 pontos sobre a igreja. Primeiro, nós vamos saber o que é que Cristo aprova em uma igreja. Depois nós vamos ver como Cristo recompensa uma igreja que Ele aprova. Depois nós vamos ver a igreja, uma igreja que Cristo reprova. E depois nós vamos ver como Cristo retribui uma igreja que Ele reprova. E por fim nós vamos à conclusão. Primeiro, o que é que Cristo aprova em uma igreja visível? Uma igreja bíblica. Para ser bíblica nós temos que ter em vista o que é que Cristo aprova. Isso é de Deus? Isso é da vontade de Deus?
isto está conforme a palavra de Deus? Primeiro, Cristo aprova uma igreja que não tolera o ímpio como parte dela, uma igreja que resiste o ímpio como parte dela, ou seja, não é que o ímpio vem aqui visitar, não é isso. Cristo aprova uma igreja que não tolera o ímpio como membro dela. Uma pessoa ímpia não pode fazer parte de uma igreja. E como fazer parte? Fazer parte, eu quero dizer, participando da ceia, batizando, participando de algum cargo, de algum ministério na igreja. Cristo aprova uma igreja que se posiciona contra isso. Uma igreja que tem uma liderança forte, robusta, que preza pela sua palavra. Ele aprova uma igreja assim. Cristo, por quê? Porque está em conformidade com a palavra de Deus. Então Cristo aprova uma igreja assim, meus irmãos, que não tem um ímpio como parte dela. Agora, estima-se que no Brasil tem mais de 50 milhões de evangélicos, tantos falsos profetas, em cargos de pastores, em cargo de ministério de louvor e tantas coisas. Quantas pessoas participando da ceia, escritas no rol de membro, quantas pessoas se batizando, pessoas que ainda são viciadas, pessoas que ainda não abandonaram o pecado, mas estão sendo batizadas. E por que acontece o batismo de pessoas assim? Muitas igrejas batizam por quê? Multidão, quantidade, dízimo, oferta, dinheiro, encher, lotar a igreja, e às vezes não testa a vida dessa pessoa que está sendo batizada. Quando eu tive fora há uns tempos, eu participei de uma igreja que realmente para batizar teve só uma aula só de discipulado, não explicou o que é o cristianismo, o que é a regeneração, a salvação, o arrependimento de pecados, simplesmente uma aula, e nessa aula falou poucas coisas e deu ênfase no dízimo. Depois de você batizar, você vai ter que ser um dizimista, deu ênfase nisso. Ou seja, parece que o que é sério não tem sido tomado como importante nos nossos dias. Não estou generalizando que é todos os lugares assim, mas a sua maioria. Quantas pessoas nos cargos, quantas pessoas liderando jovens, adolescentes, liderando igrejas, adultos, mulheres, mas que não nasceram de novo. Então Cristo, Ele aprova uma igreja que não tolera esse tipo de coisa. Segundo, Cristo aprova uma igreja que averigua a vida, doutrina e declarações dos líderes cristãos. Ou seja, Cristo aprova uma igreja, uma membresia que coloca o seu líder à prova. Cristo aprova uma igreja que eu coloco o meu irmão a teste, a liderança, as confissões. Nós não estamos estudando aqui nas quinta-feiras as confissões, a confissão de Westminster, e Cristo requer que nós o quê? Conferimos se está embasado na Bíblia, se tem base bíblica. Ou seja, Ele aprova que nós testamos, que nós averiguamos, que nós ficamos de olho naquilo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 4, fazendo um favor. 1 João capítulo 4, versículo 1. Lê para mim, fazendo um favor, irmão Eric. Amados, não dês crédito a qualquer espírito, antes provar o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Obrigado, meu irmão. O evangelista João aqui está falando amados, ou seja, está direcionando essa carta para a igreja. Amados, no plural, membros da igreja, não deis crédito a qualquer espírito,
Espírito aqui está com letra minúscula. O contexto sugere que espírito fala de não deis crédito a qualquer ensino, não deis crédito a qualquer um pastor, não deis crédito a qualquer um professor, não deis crédito a qualquer um mestre, qualquer pessoa e etc. Ao invés de não dar crédito a qualquer um, o que é que eu devo fazer? Antes, provai os espíritos, teste os espíritos, veja qual é a conduta dele, qual é o comportamento dele diante da sociedade, diante do povo, veja qual é a conduta dele, como é que está a conta dele, se está em dias ou não, porque às vezes nós podemos ser enganados, e João falou isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Parece que João está aqui tendo em mente que ia surgir muitos falsos profetas, que o povo de Deus às vezes ia ficar desatenciosos e não ia provai os espíritos, para verem se procedem de Deus. Aí provavelmente, por que, João? Porque tem muitos falsos profetas pelo mundo afora. Então nós precisamos averiguar e testar. Apocalipse, volta para Apocalipse, fazendo um favor, que está aí logo à frente. Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, está falando da igreja, conheço as obras da igreja, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. Ou seja, aquela membresia aqui da igreja de Éfeso estava colocando ali os falsos mestres à prova, não estava suportando, ou seja, estava se posicionando e denunciando os seus erros, as suas mentiras, a heresia. E assim deve ser com nós, meus irmãos. Nós temos o parâmetro bíblico, nós temos o nosso equalizador, que é a palavra de Deus, e uma vez que alguém fala, ensina o que está fora, eu não devo acatar, e preciso o quê? Me posicionar. Eu estou querendo dizer aqui no que é claro da Bíblia. Tem muitas coisas que tem várias interpretações que surgem, mas o que é claro da Bíblia, se falar o que está claramente exposto na Bíblia, e se falar algo que é contrário, eu devo me posicionar com toda a minha força. Terceiro, Cristo aprova uma igreja que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo. Cristo aprova uma igreja assim, não importa o problema, não importa as perseguições, as tribulações que o povo de Deus passa, Cristo aprova você que supera tudo, que persevera diante de tudo. Cristo aprova uma igreja assim, que persevera na fé, que persevera no amor ágape. O meu irmão não me cumprimentou, eu amo ele assim mesmo. Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu amo. Então Cristo aprova uma igreja que ama, independente a circunstância, seja boa, seja ruim, seja eu não estar nos meus dias alegre, eu tenho que esforçar para amar todos, independente de quem. Apocalipse 2:3, olha o que diz, 2:3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Se nós for olhar problema de cada um aqui, nós esmurece, mas como a nossa causa é Cristo, nós vivemos para Cristo por causa dele, é por isso que nós não desistimos, porque o teu Espírito está dentro de nós, fazendo morada, e não nos deixa parar. Se for olhar os meus problemas, olhar problemas de igreja, olhar problema que eu tenho com meu irmão, com meu vizinho, na escola, no trabalho, eu paro minha vida, tudo. Mas por causa de Cristo,
esse povo aqui, os irmãos aqui, não suportavam homens maus, estavam em perseguição, mas Cristo elogia: e vocês têm perseverança e suportastes prova. Então, às vezes, muitas pessoas pensam: Deus não está vendo o que eu estou aguentando, eu estou sofrendo. Cristo estava vendo o que esses irmãos estavam passando aqui, estava notando, estava olhando com seus olhos fixos em cada problema, em cada situação, e tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome. O que mais que Cristo aprova? Cristo aprova uma igreja que abomina aquilo que Deus abomina, o pecado. Cristo aprova uma igreja que bate de frente contra, que posiciona contra o pecado, o mundanismo que rodeia a igreja, que está em volta da igreja, a sensualidade, a maldade, a prostituição que está querendo penetrar no seio da igreja. Mas uma vez que a igreja ela está fixa na palavra de Deus, ela se posiciona e Cristo aprova esta igreja. Olha só o versículo 6 de Apocalipse 2: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só, Cristo está falando para aquela igreja ali: tenho a teu favor, eu aprovo vocês, que vocês abominam, odeiam as obras dos nicolaítas. O que é os nicolaítas? O nome significa dominador do povo, mas os nicolaítas são desconhecidos fora de Apocalipse. O erro deles foi de encorajar os crentes a participar em festas idólatras dos pagãos e praticarem a prostituição. Ou seja, os nicolaítas incentivavam e ensinavam os crentes a participar da prostituição. Não tem nada a ver não, pede Deus perdão, não tem nada a ver não, Deus é amor, Ele te ama, independente do seu pecado, Ele vai te inocentar, não precisa nem pedir perdão. Esse é o sentido dos nicolaítas aqui. E esses irmãos, que era a minoria, depois nós vamos ver que era a minoria. Em cada igreja, meus irmãos, são 7 igrejas, 7 é o número da perfeição, da totalidade, simbolizando todas as igrejas. E em todas essas 7 tinha um povo, o remanescente, que não se dobrava diante do pecado, diante de Baal, diante do ensino de Jezabel, nem de nada. Poucos, ou seja, a minoria estava com os olhos fixos em Cristo. Ou seja, não importa se fulano ou se ciclano está vivendo uma vida que desagrada a Deus, o que importa é a minha vida com Deus. Se eu sou minoria, não importa, mas eu quero estar com Deus. Então, Cristo aprova uma igreja que abomina tudo aquilo que Deus abomina. Isso é pecado? Então eu abomino. Isso é errado? Então eu não aceito. O que mais? Cristo aprova uma igreja que vence o pecado, que vence Satanás e que vence o mundo. Cristo aprova uma igreja que não aceita conformar com a imoralidade do mundo, nem com o mundanismo dentro da igreja. Apocalipse 3:4, abra aí por favor. Se alguém tiver alguma colocação, fica à vontade. Apocalipse 3:4. Tens contudo em Sardes umas poucas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo? Como eu disse, tens contudo em Sardes. Sardes é uma igreja. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram, que não se corromperam, as suas vestiduras brancas, vestiduras, a sua pureza, a sua santidade, a sua retidão, a sua justiça, e andarão de branco, e andarão em santificação, em justiça, em pureza junto comigo, pois são dignas. Ou seja, Cristo aprova uma igreja que vence isso, o mundo, o pecado, Satanás,
e que não aceita conformar com a imoralidade. Quantos hoje, meus irmãos, estão fazendo parte da igreja visível, que tem como prática de vida, deixa eu caçar aqui o nome da palavra, a fornicação, que é o sexo entre solteiros, que é desagradável a Deus, que é abominação a Deus. Muitos hoje em igrejas em fornicação, mas participando dos cultos como cargo, participando de ceia, e não são advertidos. Muitos líderes frouxos que tem, que aceita, que deixa, e por isso que o cristianismo está minguando, por isso que são poucos os verdadeiros, por isso que é pouco a minoria compromissados com a palavra. Então Cristo aprova uma igreja que vence tudo isso. Mais uma, o que é que Cristo aprova? Cristo aprova uma igreja que guarda a palavra de Deus, que guarda, que pratica, que obedece, que põe em prática a sua palavra, seja o que for, mas que põe em prática. Agora, vamos continuar aqui, segundo ponto. Como Cristo recompensa uma igreja que age assim, uma igreja que Ele aprova? Ele aprova, mas também Ele recompensa. A consequência da aprovação é a recompensa. Ou seja, a minha obediência, ela tem uma consequência, não a salvação. Eu obedeço porque eu sou salvo, mas a minha obediência, ela redunda em benefícios da parte de Deus. Então uma igreja que obedece a palavra de Deus, ela tem os seus benefícios e serão usufruídos por todos que obedecem. Como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem fiéis a Deus e a sua palavra? Primeiro, Deus recompensa uma igreja com o seu imensurável amor. O amor de Cristo em uma igreja é notório, é manifestado. O amor, os crentes se amam, os crentes se alegram, os crentes dão abraços, dão sorrisos, andam com o rosto contagiante, com o rosto alegre, seja qual for o problema, seja no trabalho, seja onde for. Por quê? A consequência da obediência, Cristo está dando alegria. Segundo, com seu imensurável amor, presença manifestada do Espírito Santo nos cultos. O Espírito Santo no culto traz arrependimento a pecadores, traz conversão a pecadores, traz o que? Reconhecimentos, consciência, convicção de pecado, e dá o que? Da vida eterna também, da salvação de almas, da libertação dos vícios, do pecado, da graça para perseverar, da poder, da santificação a essa igreja. Olha só a recompensa de Deus. Se a consequência positiva é essa, eu posso partir do pressuposto que existe uma consequência negativa. Ou seja, se uma igreja não tem crescido em salvação de alma, o povo continua no pecado, não tem libertação, a presença, o Espírito Santo de Deus não está sendo manifestado, pessoas não arrependem dos seus pecados, então eu posso o quê? Essa igreja não está tendo a aprovação de Deus, não. É o teste, é a palavra. Eu posso, a negativa anda junto com, aliás, anda ao contrário do que é positivo. Se não tem um, não vai ter o outro, não pode ter os dois ao mesmo tempo. Libertação, graça, poder, santificação. Terceiro tópico, eu vou correr aqui porque a hora está avançando. Terceiro tópico, o que é que Cristo reprova? Primeiro nós vimos o que Ele aprova, segundo nós vimos o que Ele recompensa, e agora é o que Ele reprova. O que é que Cristo reprova? Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus. Apocalipse 2, versículo 4. Nós só vamos ficar em Apocalipse, viu, meus irmãos?
Lê para mim, fazendo um favor, Cília. Apocalipse 2, versículo 4, 2. Fazendo um favor. Isso, obrigado. Tenho, porém, contra vocês, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, Cristo reprova uma igreja que não tem uma devoção profunda, que deixou aquela devoção profunda, o íntimo, o relacionamento íntimo. Deus. Se você ler aqui esse capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Cristo só está elogiando essa igreja de Éfeso, batendo palma para essa igreja. Mas quando chega no versículo 4, tem aqui Cristo vai advertir essa igreja. Opa, eu elogio, mas tem uma coisa, tem um porém aí, tem uma coisa contra vocês. O que, Senhor? Vocês abandonou o seu primeiro amor. E o que é abandonar o primeiro amor? É fazer as coisas de Deus sem querer. Cristo reprova isso. Vou fazer porque o pastor pediu, porque o pastor mandou. Vou fazer porque tem que fazer. Vou fazer porque se eu não fazer, outro não vai fazer. Tenho, porém, contra ti que deixou, que abandonou, que se distanciou do primeiro amor. Aí depois no versículo 5 ele vai falar: volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Então Cristo reprova, meus irmãos, seja individual, seja coletivo, ele reprova uma igreja que diminui a sua devoção, seja dentro da igreja, seja em casa, seja onde for. Cristo reprova uma igreja que se desvia da fé bíblica, que tolera todo tipo de erro. Cristo reprova isso, uma igreja que se desvia da fé. Muitas igrejas nos anos 80, 90, quando a gente pesquisa, nós via muitas igrejas conservadoras, igrejas sérias, até a Assembleia de Deus, a tradicional. Mas se formos analisar hoje, no século 21, nesse ano que nós estamos, nós vemos muitas igrejas que abriram mão de muitas coisas. Aí, sorrateiramente, o pecado vai entrando, a sensualidade vai entrando. Igreja não é lugar de ninguém vir querer mostrar carne. Quer ver carne? Vai no açougue. Não pode falar de roupa dentro da igreja. Ou então eu rasgo a Bíblia. Tem gente que não gosta não. Tem gente que odeia, já levei em falar de roupa. Então rasga a sua Bíblia. Então, não segue a Cristo não. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É isso. Cristo reprova uma igreja que desvia da fé bíblica, que tolera erros. O que mais que Cristo reprova? Cristo reprova a imoralidade dentro da igreja. Os imorais, Apocalipse 2, versículo 20. Vou pedir Jefferson que leia, fazendo um favor. Obrigado. Tenho, porém, contra ti, esse porém aqui, ou seja, eu não aprovo, eu reprovo contra vocês o quê? Contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Olha só, essa mulher que é simbologia de Jezabel, mulher de Acabe, do rei Acabe. Eles aqui estavam pegando o que? Os ensinamentos dela, o contexto histórico de Jezabel. Ela era uma mulher sensual, ela era uma mulher que pintava, queria ali todos os adornos para querer ser superior às outras.
E ela aqui não somente estava tendo ensino, eles estavam tolerando que os ensinos dessa mulher estivessem na igreja, ensinando a prostituição dentro da igreja. Então Cristo aqui está reprovando: eu tenho contra vocês. Agora, já pensou se Cristo fosse omisso? Vem, calado, não dá nada não. Se eu falar, tem gente que vai sair. Se eu falar, vai diminuir o dinheiro. Se eu falar, vai para outra igreja. Se eu falar, mas Cristo não. Tenho, porém, contra vocês. Cristo adverte, Cristo se posiciona, e ele ainda fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, imoralidade dentro da igreja. Cristo reprova uma igreja que se torna espiritualmente morta. Apocalipse 3, versículo 1. Vou pedir Estec, lê para mim, fazendo um favor. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Obrigado. Olha só, Cristo reprova uma igreja que se torna espiritualmente morta. Espiritualmente. Talvez fisicamente está lindo, linda, bonito, bem vestido, mas por dentro, aqui ele fala morto, lá em Mateus ele fala sepulcro caiado. Então Cristo reprova, meus irmãos, uma igreja que se tornou espiritualmente morta, uma igreja que não reflete nada, uma igreja, ou seja, quando eu falo igreja, pode pensar eu individualmente. Cristo reprova um crente, uma igreja, eu, que não reflete mais entusiasmo em ninguém, não sou referência para ninguém, estou morto espiritualmente, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler, não tenho vontade de praticar a palavra de Deus. Isso é um sintoma negativo, um sintoma que está morrendo espiritualmente. E ou seja, Cristo também reprova uma igreja que se torna morta ou morna. 3, versículo 15 e 16. Vou pedir Diane que lê fazendo um favor, versículo 15 e 16 do capítulo 3. Obrigado. Ou seja, a reprovação, primeiro, no versículo 1, morto espiritualmente, no versículo 15 e 16, morno. Sabe o que é o morno? O morno é que quer participar da igreja, mas também do mundo. Quer estar na igreja, mas também quer dançar lá fora da igreja. É o crente Raimundo com o pé na igreja e com o pé no mundo. Então, meus irmãos, se eu negar isso aqui, não poder falar com vocês, então a Bíblia para mim não se torna nada. Ou eu aceito como é, ou então eu não sigo ela como é. Não pode querer os dois tempos, ou é um ou é outro. Aqui Cristo está advertindo esses crentes o seguinte: vocês não é frio e nem quente, vocês são mornos. Vocês estão aproveitando da igreja, mas também do mundo. E aí? Quem dera se vocês fossem quente ou frio, mas morno não dá para tolerar. Ou vocês ou vocês não são. Ou um ou outro sai de cima do muro. E isso, meus irmãos, é uma coisa que tem adentrado as igrejas. Crentes querem participar de tudo. Tudo do mundo. Tudo que o mundanismo traz. Tudo, quer participar, quer estar, quer ali o que? Satisfazer os desejos carnais. E ou seja, o cristianismo é renúncia, cristianismo é eu me posicionar, é confronto, é dor, mas só que eu vou agradar a Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á, mas quem quiser perder a sua vida por amor ao meu nome, achá-la-á. Ou seja, Cristo deixou claro, ou sim ou ama, ninguém pode amar a dois Senhor, ou há de amar um e aborrecer o outro, ou há de desprezar um e amar o outro. Decida, porque cocheais em dois pensamentos. Se Deus é Baal, segue Baal, mas se Ele é Deus, segue Ele, um ou outro, morno ou frio. E por que João pega essas palavras de morno ou frio? É porque lá perto de Laodiceia havia fontes de água mineral nos rios, fonte de águas enérgicas, que o viajante sedento rejeitaria de nojo. Ele tinha nojo daquilo ali. Então este é o desgosto que Cristo sente para uma igreja espiritualmente morna. Qualquer outra condição espiritual seria mais promissora. Está frio? Está quente? Eu quero perguntar para você nesta manhã: está frio ou quente? Frio, quente que eu quero falar, não é aquele que rola, fala em língua, dá aleluia, não é isso não. Seu coração queima de desejo por Deus, ama a Deus, ama obedecer, tem prazer na lei do Senhor, ama os irmãos, ama os cultos, ama louvar a Deus. Isto é estar quente, fervoroso na presença do Senhor. Vamos lá, vamos continuar. Agora, Cristo reprova uma igreja que substitui a verdadeira espiritualidade, que substitui a pureza, que substitui a retidão, a santificação. Isto é inegociável, eu não posso negociar. Agora, como Cristo castiga as igrejas que entram em decadência, em declínio espiritual e que toleram a maldade, a prostituição, a imoralidade, os erros no seu meio, como é que ele recompensa? Aquela hora nós falamos do positivo, como Cristo recompensa a igreja que ele aprova. Agora, como ele recompensa a igreja que ele reprova? Como? Primeiro, com a perda da sua presença. Já pensou uma igreja sem a presença de Deus? É a mesma coisa de ir numa missa, não vai sentir nada, não vai ter nada. Se o Espírito Santo não estiver presente num culto, na minha vida, na sua vida, ou vida sem sentido, é uma loucura isso. Maria e Marta, quando Lázaro morre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele quem? Lázaro. Senhor, se o Senhor estiver na igreja, a igreja não morre. Espiritualizando o texto. Então nós precisamos, meu irmão, de rever. Cristo recompensa uma igreja que ele reprova com a perda da sua presença. Ele recompensa uma igreja que ele reprova do poder genuíno do Espírito Santo, o poder de libertação, convencimento, salvação. Ele recompensa uma igreja que ele reprova da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição por Satanás. Graças a Deus aqui nós ouvimos palavras de salvação, arrependimento, palavras duras, e às vezes tem alguém que não gosta. Mas se Cristo não estiver numa igreja e deixar os pregadores a seu bel prazer pregar bênção, paz, prosperidade, não vai haver vencimento de pecado, não vai haver poder do Espírito Santo. Por isso que essas igrejas neopentecostais estão abarrotadas. Não tem o que? Pregação genuína. Então o povo está indo lá querendo cura, querendo dinheiro, querendo bênçãos. É por isso que Cristo então tirou a mensagem bíblica, porque ele reprova aquilo ali, e por ele reprovar, então ele retira a mensagem de arrependimento, de salvação, de arrebatamento e etc. Então é por isso. Fui numa igreja, não teve mensagem, não teve palavra boa. Pode ser que é esse o caso. Olha só, Apocalipse 2, versículo 5. Aí fala que
recompensa da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição de Satanás. Satanás, meus irmãos, destrói. Satanás derruba. Satanás cega, porque o pecado mata. Então Cristo, num lugar desse, ele retira a sua presença. E o versículo 5 diz assim, a parte B. Vamos para a parte B. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, arrependa-se disso. Transforma a tua maneira de pensar e de agir, senão eu venho a ti. Esse venho a ti aqui fala de uma visitação especial de julgamento. Não é uma visitação de poder, de revestimento de poder, é uma visitação de julgamento. Senão eu venho a ti, eu encontro você. E aí? Conclusão. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação ou pode seguir? Conclusão. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? Vamos supor, é só uma suposição, que é o caso de alguém aqui nesta manhã. Minha vida, eu estou morto, estou frio, morto espiritualmente. Um exemplo. A igreja está morta, o povo está sem graça, o povo não tem feiçura nenhuma, o povo não tem afinco, não tem atitude. Vamos supor, como é que eu posso evitar? Como é que eu posso sair do ócio, da fraqueza, do desânimo? Como é que eu posso ser um crente mais avivado, um crente restaurado, um crente arrependido, quebrantado? Como é que eu posso? Primeiro e mais importante, todo crente, toda a igreja que está nessa situação deve estar disposto a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7 do capítulo 2. Lê para mim, Dinéia, fazendo um favor. Apocalipse 2, versículo 7. Muito obrigado, irmão. Primeiro, deve estar disposto a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Talvez, pode ser que tenha alguém pensando, ele está desabafando, falando, jogando direto. Não, é o Espírito de Deus. Tem que estar disposto, Deus está usando, Deus está me advertindo, Deus está me dando outra oportunidade, Deus está sendo paciente, misericordioso, longânimo, tardio em irar comigo através desta palavra. Então, primeiro, eu tenho que estar disposto a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Jesus Cristo sempre deve ser o guia da igreja, sempre. Não sei o que tem, mas é a palavra. Eu conversando com o irmão Sérgio esses dias, ele citou que ele e o irmão Jefferson foi conversando com um homem aí, ele falando, lá na minha igreja, para fazer parte da disciplina, tem que enviar uma carta, tem que fazer não sei o que, etc, etc. Sem embasamento bíblico. Ou seja, eu tenho que estar concentrado, a Bíblia é minha regra, ela fala isso, então eu vou fazer. Então eu tenho que estar disposto o quê? Ter ela como meu guia, ser sensível à voz da palavra de Deus, disposto a ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro. Segunda maneira, o crente ou as igrejas devem continuamente, não é só hoje, todos os dias, continuamente examinar o nosso estado espiritual diante de Deus. Eu tenho que fazer um autoexame, meus irmãos. Meu Deus,
Como é que eu estou se for para me apresentar diante do Senhor hoje, está marcado para mim ter uma audiência com o Senhor, agora é 10h05, 10h10, daqui 5 minutos, como é que eu estou? Estou bem? Eu estou duvidoso? Se eu estou duvidoso, dobra o joelho, conserta, se arrepende. Ah, mas eu estou convicto, agradeça, ore ao Senhor. Ou seja, as igrejas devem continuamente examinar o seu estado espiritual diante de Deus. Se for o caso de estar errado, duvidoso, corrija o erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes. Ou seja, qual for a sua situação de dúvida, corrige enquanto é tempo, enquanto está vivo, da vida. Corrige. 1 Coríntios capítulo 5, não precisa abrir não, meus irmãos, só para citar rapidinho. Tinha um filho de um pai que estava tendo relação com a sua madrasta. E a igreja de Corinto, o pastor daqui uns dias prega sobre isso, que ele está na série, parece que está no capítulo 4, daqui uns dias chega no capítulo 5, aí vocês vão lembrar. Tem um filho de um pai que está tendo caso com a madrasta, e a igreja estava aceitando aquilo, olha só, que absurdo. Então Paulo foi informado daquilo, e vai o quê? Corrigir aquele erro, vai mandar excluir aquele membro, e vai advertir os dirigentes daquela igreja, porque Paulo prezava pela saúde espiritual da igreja. Então esse é o caso. Se for o caso, corrija. Terceiro e último, para nós finalizar, terceira maneira, a frieza espiritual, ela pode ser extinguida, dissipada em qualquer igreja ou em qualquer crente ou grupos de crentes, quando houver arrependimento sincero do pecador e um retorno dedicado ao primeiro amor, um retorno dedicado à verdade, à pureza, o poder de revelação bíblica de Cristo Jesus. Volta no versículo 5 do capítulo 2, por favor, parte A agora. Alguém que está nessa situação, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrou? Lembrei, foi nisso, foi quando eu menti, foi quando eu olhei, foi quando eu não paguei, foi quando eu roubei, foi quando eu fiz isso, foi lá que foi a minha queda. Você lembrou? Então o que você faz agora? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende, confesse, abandone, corrija o pecado, corrija o erro e volte. Isso, versículo 7, parte B. Não, aliás, versículo 7, parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 16 do capítulo 2. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a sua espada da minha boca. Ou seja, visitação de julgamento. Arrependa antes que eu venha a ti em julgamento. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras, retas as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3 agora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra desse ensino, lembra desse advertimento aqui. Lembra-te e guarda-o e o arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti.
essa vinda do Senhor aqui é contra, não é a favor, é contra ti, é julgamento. Para finalizar, há um retorno dedicado ao primeiro amor, à verdade, à pureza e o poder da revelação bíblica de Cristo. Meus irmãos, duro esse ensino, duro essas palavras. Isso é uma forma que Cristo ama cada um de nós aqui. Esse estudo aqui falou muito comigo antes de aplicar ele aqui. E se eu estiver vivendo um engano religioso? E se é eu que estiver nessa situação e querendo passar para os outros que pode ser que está ou que não está? Isso foi o meu caso. E isso deve nos quebrantar. Cristo está às portas, Cristo vem, Ele não vai demorar. Esse mundo pegará fogo, os elementos se derreterão, serão abrasados, serão dissolvidos. Então Cristo vai resplandecer em glória e virá com os seus santos anjos recolher o trigo, e os ímpios Ele vai mandar para o castigo eterno. Cristo está vindo. Olha os acontecimentos. As guerras não pararam. Olha o Hezbollah, olha Israel, Ucrânia, Rússia.